Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, o conflito entre Israel e o Irã entrou hoje no 4º dia e o saldo até agora é de pelo menos 248 mortes, sendo 224 do lado iraniano e 24 do lado israelense. Vídeos mostram o desespero e a destruição dos dois lados. O 4º dia de conflito entre Israel e Irã já torna este o maior embate entre as duas nações em toda a história. E imagens de destruição, que parecem mais cenas de filmes, estão assombrando as redes sociais. Nessa guerra, o número de mortes confirmadas chegou a 248 vítimas, sendo 224 do lado iraniano e 24 do lado israelense. O céu de uma noite escura, até uma semana atrás, agora dá lugar a clarões de mísseis e bombas que explodem inesperadamente por todo lado. Uma cena impressionante registrada durante uma filmagem ao vivo em uma TV iraniana mostra o momento em que o míssil atinge o local, gerando pânico nas pessoas que estavam ali. As autoridades dos dois países dizem que não há intenção em atingir civis, mas infelizmente serão eles quem pagarão o maior preço nessa guerra. Olha, e parte da comitiva de políticos brasileiros que está em Israel, e a gente noticiou isso aqui na sexta-feira, conseguiu deixar o país. Eles saíram pela fronteira com a Jordânia nesta segunda-feira. Vamos conferir. O grupo formado por gestores municipais brasileiros deixou Israel pela fronteira com a Jordânia, após ultrapassar a fronteira terrestre com o território israelense. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o grupo é formado 12 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversos municípios brasileiros. Parte desse grupo que chegou à Jordânia deve se deslocar para a Arábia Saudita. Um levantamento apontou que, ao menos 47 representantes brasileiros estão em solo israelense e o ritmo da retirada vai depender da escalada das tensões na região. Também há uma preocupação com os turistas. O Grupo Parlamentar Brasil-Israel teria pedido à embaixada israelense um levantamento de quantos brasileiros estão lá com visto de turista para se ter uma ideia de uma eventual operação de resgate com aviões da Força Aérea Brasileira. E com certeza esse continua sendo o principal assunto do dia e o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com 3 convidados. Olha só, o nosso primeiro convidado é o André Nemad. Ele que é fotógrafo, mora em Israel e esteve com a gente aqui na sexta-feira. Boa tarde, André, para nós aqui. Boa noite para você aí. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos, boa noite aos outros convidados. Prazer é todo meu. Olha, nosso segundo convidado é o Vanderlei Pelizer Pereira. Ele que é vice-prefeito de Uberlândia e está lá em Israel. Muito prazer tê-lo aqui, Vanderlei. E a gente fica feliz por ter um contato com você, saber que você está seguro. Boa tarde a você e todos os telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês. Correto. E o nosso terceiro convidado é o nosso parceiro, o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais e um especialista em Oriente Médio. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Uma boa tarde a você que nos assiste e aos outros convidados também. Olha, primeiro, eu quero lembrar que a gente conversou na sexta-feira com o André e ele teve que sair às pressas da entrevista porque naquele momento estava acontecendo um bombardeio. Então eu pergunto para o André como está a situação nesse momento, como foi o fim de semana aí em Israel. Tel Aviv, né, André? Sim, eu moro a 20 minutos de Tel Aviv, numa cidade chamada Aranana, e foi um final de semana um pouco difícil, porque teve muitos mísseis que caíram em alguns lugares,
em Israel, principalmente Tel Aviv e ao norte e as cidades ao lado de Tel Aviv, e fala assim: toca a sirene, temos que descer, temos que ir para o bunker, como aconteceu na sexta-feira. E é um pouco preocupante, porque para nós, cada um da população que é ferido ou algo que acontece, a gente se sente muito mal. Então, é um pouco chato, para dizer a verdade, mas passamos bem. Se você seguir as regras que o governo fala, normalmente não vai te acontecer nada. Tem que ir e tem que se cuidar. A verdade é essa. Correto. E agora eu pergunto para o Vanderlei. A gente viu agora há pouco aí na reportagem que parte da comitiva de políticos brasileiros que estava em Israel conseguiu sair pela fronteira com a Jordânia. Por que não foi possível todos saírem? Qual está sendo o critério para decidir quem vai? Aqui caiu a conexão, mas já retornei. Você pode repetir, por gentileza? Com certeza, a gente até explica para os nossos telespectadores, claro, eles estão em Israel, a conexão é instável e está sujeito a acontecer isso. Então, eu repito a pergunta, a gente noticiou aqui, mostrou uma reportagem que parte da comitiva de políticos brasileiros já deixou Israel e eles saíram pela fronteira com a Jordânia. E por que todo mundo não saiu? Qual está sendo o critério para decidir quem vai e quem fica, como você, por exemplo? Eu acho que o critério principal que deve se adotar numa situação dessa é o critério da razão, um critério racional. O que ocorre é que, assim que começaram os ataques, e foi percebido que não daríamos continuidade à programação previamente estabelecida, que houve algumas mudanças, enfim, alguns integrantes dessa comitiva resolveram sair antecipadamente. Ocorre que o prazo estabelecido, o prazo que eu estava acordado com a Embaixada de Israel, né, que estava previsto até o fim da programação, encerrava agora na sexta-feira. E parte dessa comitiva pessoal achou por bem, não se sentindo talvez seguros, ou enfim, que eles resolveram partir e pegar a estrada em direção à Jordânia, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o Ministério das Relações Exteriores, embaixada, componentes da embaixada, onde foi-nos dito que o melhor lugar, segundo o governo de Israel, para permanecer aqui seria em Israel mesmo, onde nós estávamos, que a gente tem aqui o shelter, né, o que é o nosso abrigo, e estamos muito bem aqui sendo tratados, e com todas as instruções, como disse o nosso amigo aí, você seguir as instruções, os procedimentos adotados e estabelecidos por eles, a chance de dar algo errado é muito pequena. As pessoas, eles resolveram fazer esse deslocamento até a fronteira da Jordânia, mas não houve o ok do governo, do Ministério das Relações de Israel. Eles sempre afirmam que o melhor local para se ficar é aqui. Ora, eu sou um visitante, estou aqui sob a responsabilidade do governo de Israel. Sou um convidado, assim como todos. Olha, nós tivemos uma falha aí com o Vanderlei, mas já podemos perceber aí que ele está em segurança e a decisão de sair, na verdade, foi do grupo, porque a orientação do governo de Israel era ficar, não é, Vanderlei? Agora a gente retomou o contato com a gente. Exatamente, desculpa, caiu mais uma vez a conexão, mas o que eu... finalizando. Então foi nos colocado a situação, olha, e foi uma questão racional, eu perguntei a eles, falei assim, qual é a orientação de vocês? Já que vocês estão a par de todas as variáveis possíveis com relação à segurança, às questões estratégicas, enfim, eu preciso que vocês me orientem. Qual é a orientação de vocês? Se vocês disserem que é melhor integrar o grupo e... Correto. A gente volta a falar daqui a pouco, o Vanderlei está oscilando, como a gente já previu, né? Esse sinal de internet. Eu faço agora uma pergunta para o mestre professor Ricardo Rios. Ricardo, a gente acabou de ver aí o balanço das mortes. Qual é o estágio agora do conflito neste momento?
Kleber, ótima pergunta. Até o momento, o que a gente vê de movimentação, tanto diplomática quanto militar, é que é um tudo ou nada, né? Netanyahu, de fato, decidiu avançar com o ingresso no Irã, né? Ele está disposto a ir até o final, né, a toda essa movimentação, por mais que vários países questionem isso, mas Netanyahu precisa para se manter no poder. Vale lembrar que, recentemente, nos últimos dias, o governo Netanyahu quase foi derrubado, mas recebeu um voto de confiança do Congresso israelense. Então, Netanyahu precisa, sim, fazer mais movimentos para se manter no poder, né? A sobrevivência de Netanyahu passa necessariamente, não só pelo conflito em Gaza, mas agora também por esse conflito regional. Correto. E eu aproveito esse gancho aí que o professor Ricardo Rios deu, né, para falar com o André, que mora há 9 anos em Israel, conhece bem a política local e a população. Depois desses ataques que Israel também sofreu, inclusive, infelizmente, com mortes e destruição de prédios. A confiança e o apoio ao governo, de alguma forma, ficou abalado? Qual é a sua impressão aí, você que, como eu disse, conhece bem a população local? Eu acredito que a população hoje está bem dividida aqui em Israel na questão do governo, mas para nós, sabemos que todos, não importa se é as pessoas da esquerda ou as pessoas da direita, ou quem apoia o primeiro-ministro ou não, hoje sabem que não dá para mudar o governo, que o governo é esse, inclusive a oposição, o Lapid, que é a principal oposição hoje ao governo de Israel, ele falou esqueci o nome da palavra. Ele falou que o governo assertivo e agradeceu ao primeiro-ministro e falou que o primeiro-ministro acertou. E realmente, eu vou colocar um ponto. O que Israel está fazendo agora não é uma coisa para Israel, eu acho que é uma coisa para qualquer um do mundo livre, pois eles ameaçam, quer dizer, destruir os Estados Unidos e todas as pessoas que não forem muçulmanas do lado xiita, tá? E acho que é assertivo, a gente está pagando um bom preço por isso, é um preço muito caro, não é um preço barato. Para você imaginar, as pessoas estão não podendo trabalhar, então o país está muito parado, a gente só sai para ir em farmácias, supermercados, ou se você precisa ir no médico ou alguma coisa assim, um pouco mais séria, mas a gente a gente fica a maioria do tempo em casa, fica nas notícias, mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, isso logo vai acabar e vão voltar para casa. E acredito que Israel vai fazer um bem, inclusive para os iranianos que vivem lá, porque hoje tem, pelo menos é o que se fala aqui em Israel, que pelo menos 75%, olha o número que eu estou passando, 75% da população iraniana é contra o regime hoje. Só que eles são massacrados pelo governo e pelo exército, pela polícia, e imagina, é muito difícil. E lembrando que Israel é um país democrático, nós temos aqui 2 milhões de muçulmanos morando em Israel, indo e vindo, tá, com cidadania israelense. Não estou contando ainda com os que estão em Gaza e etc. E é isso. Eu acho que, se Deus quiser, vamos todos viver em paz. Espero eu. Correto. Vamos tentar o contato de novo com o Vanderlei. Vanderlei, você que é um gestor público, né, um vice-prefeito, e está se deparando aí com uma outra realidade. Qual é a lição que você tira de tudo isso que você deve trazer para o Brasil em meio a essa situação? Bem, do ponto de vista do programa que você fala, Isso, em tudo. A experiência como gestor, experiência como as decisões que o governo de Israel está tomando. Você vê de outro lado o Irã contra-atacando. O que você traz? Você foi numa missão diplomática e também como representante, né, da população aí do seu município. O que você vai trazer de lição de tudo que você aprendeu de gestão pública num momento de crise como esse? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente pode, e quando a gente pisa nesse solo aqui, é entender que Israel, ao contrário do que
a grande mídia fala e a imprensa fala e alguns analistas, é que não existe aqui, do ponto de vista vamos dizer, social, essa discriminação que é tão falada, né? Existe, claro, diferenças, né, culturais, porém o que eu vi aqui foi, por exemplo, onde eu estou, tem muçulmanos trabalhando aqui. Eu estive em uma universidade onde estão cristãos ortodoxos, tem o judeu, o árabe, enfim, palestinos. Então, Israel Israel é um país acolhedor, sim. E o que ocorre, e que a gente entende como gestor público, primeira coisa, né, é que é um povo resiliente, né, em meio a tanta pressão, em meio a tantas contradições, ele consegue se superar, ele consegue entregar uma boa segurança, uma qualidade de vida muito boa, a tecnologia que é aplicada e com recursos humanos, não adianta você ter uma excelente tecnologia, mas você não tem especialista, não tem mão de obra qualificada para explorar o melhor desse arcabouço aí tecnológico. Então, assim, em termos de gestão, de cuidado com o povo, eu realmente, foi uma aula que nós tivemos aqui, pelo menos nos 3 dias que nós estivemos conhecendo algumas cidades, foi de muito proveito, né? A questão do voluntariado também, da disponibilidade, da vontade do povo de servir, reconhecer um povo patriota. Olha, é difícil você passar numa rua aqui de Israel, né, numa avenida, em todo prédio particular, público ou não, privado ou não, você vê a bandeira de Israel, então está muito impregnado o sentido de pertencimento. E eu acho que isso, eu creio que o presidente Bolsonaro, né, ele conseguiu criar essa questão, imprimir no coração do brasileiro essa questão de nacionalidade, de pertencimento. Isso é muito importante. Eu acho que nós estamos aprendendo. Legal. Então, agora eu passo a bola aqui para o nosso especialista, o Ricardo Rios. Ricardo, a gente viu aí agora há pouco o balanço de mortes, né? E fica claro que houve, né? Foram registradas mais mortes no Irã do que em Israel. E esse número reflete bem a diferença militar entre os dois lados. Israel é muito superior ao Irã ou o Irã, de alguma forma, deve ser considerado uma grande ameaça de alguma maneira, Ricardo? Sim, Kleber, é impossível não dizer que Israel é um país militarmente muito mais avançado, né? Conseguiu desenvolver uma tecnologia de drones muito mais eficaz do que de outros países. E, além disso, uma das coisas que a gente tem que ver é que Israel tem todo um sistema de proteção de ataques antiaéreos, né? Tem antimísseis muito potentes, tanto que a gente vê pelo número de baixas, né? Foram cerca de 20 baixas contra 200. Então, um número muito grande, que mostra que, de fato, Israel está melhor preparado para esse tipo de conflito do que Irã ou algum outro país da região. Correto, então eu quero agradecer, né, a participação dos nossos 3 convidados. Primeiro, o André Nemad, ele que é brasileiro, fotógrafo e mora em Israel. André, muito obrigado pela sua participação e a gente fica feliz de saber que você está em segurança. Eu agradeço, em primeiro lugar, a vocês e queria colocar um ponto que Israel faz ataques pontuais. Ele não faz ataques no Irã para matar a população do Irã. Ao contrário que o Irã, ele manda mísseis de qualquer forma, de qualquer maneira. E por esse motivo eu te falo, a gente dá muito valor à vida e não só à nossa vida. Ontem, por exemplo, vieram 2 mísseis que foram para Jarjulia, que é um lugar muito perto daqui, de onde eu moro, e é uma cidade árabe, completamente islâmica, e caíram, nenhum dos mísseis caiu lá. Nenhum caiu. Quer dizer, a gente protege toda a população, independente se for muçulmanos, cristãos, judeus ou de qualquer outra etnia. E o Irã ontem atacou, por exemplo, o centro Bahá'í, que fica em Haifa, que é uma outra religião que temos aqui, que são muçulmanos que não seguram em armas. Eu gostaria de deixar isso claro que não, por favor, e obrigado novamente pela oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece. Quero agradecer também o Vanderlei Pelizer, ele que é vice-prefeito de Uberlândia. Vanderlei, a gente fica feliz de saber que você está em segurança e deseja que você retorne também em segurança para o Brasil.
Obrigado. Assim, a questão do meu deslocamento, minha saída aqui de Israel, vai depender do sim do governo para que eu tome o meu caminho de casa, vamos dizer assim, sempre com segurança. Não dá para a gente ficar arriscando, sendo que nós temos aqui um governo que está a par da situação e pode nos prover uma segurança. Risco existe em qualquer lugar. Eu agradeço aí mais uma vez a participação nesse brilhante programa, aos amigos que participaram aqui nessa etapa aqui desse programa e uma boa noite a todos. Correto. E obrigado também ao nosso grande parceiro, Ricardo Rios. Ricardo, muito obrigado por acrescentar também a essa conversa. Kleber, eu que agradeço, uma boa tarde a você, a todos que nos assistem, uma boa noite aos nossos colegas aqui de Janela, que tenham uma noite tranquila e que em breve tenhamos boas notícias, principalmente envolvendo paz. Grande abraço a todos. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer aquele giro pelo país com os nossos repórteres. Vamos saber o que é notícia nesta segunda-feira. Olha só essa história que aconteceu em Santa Catarina. Um motoqueiro, ele foi parado pela polícia e o problema, olha só, é que ao invés do farol, a moto dele tinha uma cabeça de boi no guidão e 2 chifres. Olha que coisa. O homem era chamado de motoqueiro fantasma. Veja agora os detalhes com a Michele Veiga. Imagina só, numa cidade que tem ali seus 17 mil habitantes, pequenininha, Rio do Oeste, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, você tá andando pela rua e daqui a pouco se depara com uma moto com uma cabeça de um boi, toda descaracterizada, toda cheia de enfeite. Pois é, aconteceu isso, a PM flagrou, registrou e viralizou nas redes sociais. Tudo aconteceu na última sexta-feira, nessa cidade pequenininha que eu disse, porque lá tinha um morador que resolveu colocar chifre de boi na sua moto, colocar ali uma carcaça também do animal para enfeitar a sua motocicleta. Só que a PM não achou nada engraçado, parou o veículo e autuou por descaracterização do veículo. Isso está tudo incluso, claro, no Código Brasileiro de Trânsito, onde não permite esse tipo de ação. Até porque, né? Solta um chifre do boi, solta aquela carcaça, pega em alguém, pode machucar bastante, mas descaracterizou o veículo, é multa e o veículo é apreendido. Mas tudo isso foi relatado nas redes sociais, até com bom humor, mas, claro, trazendo a informação que não pode acontecer. A cidade ficou toda chamativa com essa situação, o dono da motocicleta ficou triste, claro, por ter o seu veículo apreendido, sua brincadeira ali atrapalhada, mas também tinha uma outra série de infrações envolvendo a motocicleta, como ela tá sem placa também, enfim, tava tudo errado. Deixando bem claro, né, gente, não descaracterize seu veículo, então é multa e apreensão. A história viralizou, ficou engraçada, mas ao mesmo tempo serve de alerta aí para ninguém fazer isso com os seus veículos, senão é multa na certa. Obrigado, Michele. E olha só, outra história impressionante. Um homem, ele encontrou um macaco dentro da geladeira procurando por alimentos. O animal, ele chegou até a quebrar alguns potes e revirou toda a comida. Que coisa, hein? O caso aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro e o Anderson Nascimento é quem vai trazer os detalhes. Um morador do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, encontrou um macaco dentro da geladeira de casa. O animal, além de entrar no refrigerador, ainda revirou a comida e quebrou alguns potes. O estudante Benjamin Mariani, que mora no imóvel, contou que é normal que os animais tentem entrar em casa, já que é perto de uma mata. Os macacos tentam pegar alimentos no apartamento. Na hora que foi descoberto por Benjamin, o macaco se assustou e acabou quebrando um sensor da geladeira. A vítima conta que fechou todas as portas da casa e abriu as janelas e geladeira para que o animal saísse. Segundo ele, é comum que os bichos como esse entrem na casa para roubar comida, mas que entrar na geladeira foi a primeira vez. Olha, segunda-feira é o dia que muitas pessoas escolhem para começar uma atividade física, começar a frequentar uma academia. E você sabia que em 40 minutos você pode queimar até 800 calorias? Vamos conferir agora os 4 treinos que mais gastam calorias. Vamos ver.
O tempo, muitas das vezes, é o maior inimigo das pessoas que têm vontade de iniciar uma atividade física. Porém, o que elas não sabem é que em um tempo de 30 a 40 minutos, você pode queimar até 800 calorias. Confira agora os 4 exercícios físicos que mais podem te ajudar a queimar calorias. O spinning, ou RPM, é o treino em bicicletas ergométricas com variação de peso e ritmo de pedalada, que podem te ajudar a queimar até 800 calorias. O step consiste em acompanhar coreografias em volta de uma plataforma que imita um degrau. Ele ajuda no condicionamento aeróbico, coordenação e ritmo, que podem te ajudar a queimar até 315 calorias. Já a corrida de rua, em até 30 minutos correndo ao ar livre, garantem uma queima de até 300 calorias. Já o boxe é uma arte marcial que utiliza somente os punhos para ataque ou defesa, que visa melhorar o condicionamento físico-muscular e cardiovascular. Ele pode te ajudar a queimar até 300 calorias. Além da queima de calorias, praticar atividades físicas pode trazer diversos benefícios para a sua vida, como a melhora no sono, melhora da força, equilíbrio, flexibilidade, entre outras coisas. Depois de tudo isso, qual a sua desculpa agora? Olha, o Campeonato Brasileiro está parado, mas a troca de técnicos continua. A semana, inclusive, começou com mais um treinador deixando um time da Série A. E quem perdeu o emprego agora foi o técnico do São Paulo, o Zubeldia. Vamos ver na reportagem. A saída do técnico foi oficializada na manhã desta segunda pelo São Paulo em comunicado nas redes sociais. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo. O treinador argentino de 44 anos deixa o tricolor depois de 85 jogos em pouco mais de um ano de trabalho. Na última quinta, o tricolor perdeu de 3-1 para o Vasco, sendo a terceira derrota seguida do time na competição. Após o jogo, Zubeldia teria avisado a diretoria que queria deixar o clube, mas a diretoria inicialmente convenceu o treinador a não deixar o time ainda no vestiário do Morumbis. Mas com o passar dos dias, o treinador manteve sua decisão por entender que não havia como mudar a perspectiva do tricolor. Zubeldia estava no São Paulo desde abril de 2024. Sob o comando do treinador, foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Agora o plano A do tricolor para o lugar de Zubeldia é o retorno de Hernan Crespo. O argentino é o principal alvo do São Paulo por estar livre no mercado e não ultrapassar o limite de gastos planejados pelo clube. Crespo venceu o Paulistão, encerrando o jejum de 8 anos sem títulos do tricolor em 2021. Bom, isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.